Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva, trazendo-nos a alegria, a mansuetude, e que todos nós possamos, nesse instante, comungarmos com os nossos ideais, a fim de banir do nosso coração esses estados doentios que carregamos conosco. Nesta manhã, convido a todos a refletir na lição que vamos trazer, para que cada um possa investigar em si mesmo e contando com a presença amiga dos nossos benfeitores, amigos que nos auxiliam em nossa caminhada, para que eles possam nos auxiliar nessa luta íntima, para que todos nós sejamos amparados pelo Evangelho de Jesus. Vamos ler hoje o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque é dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos a do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações de seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo que me importa. Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-nos, a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que se cumpra que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Amado Jesus, Divino Mestre, viestes nos ensinar, Senhor, o amor, a lei do amor, fortalecendo-nos com as suas palavras divinas, quando nos disse que era necessário amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Tão distantes, Jesus, estamos dos seus ensinamentos, das suas recomendações, pois não só o orgulho, o egoísmo tem nascido fortemente dentro de nós. Ajude-nos, Jesus, a dissipar este mal pelo bem, pelo amor, pela caridade. Dai-nos força, Jesus, para que cada um de nós possamos nos percebermos melhores. Que cada um de nós possamos sentir o valor do amor, o valor do perdão, o valor da amizade, o valor da vida para cada um de nós. Tenha misericórdia, Jesus, de todos nós.
especialmente Jesus, aqueles irmãos que conhecem o seu Evangelho e não têm força e coragem para vivenciá-lo. Por isso, Jesus, que a doce e inefável paz do seu amor nos sustente nas horas da alegria e da tristeza, das buscas incessantes do equilíbrio e da harmonia, do dever e da obediência. Que o Senhor esteja conosco agora, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos aqui diante com uma mensagem trazida por Emmanuel no Evangelho, e nós vamos ver que ele começa nos dizendo que o egoísmo é a chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Quer dizer, tem que desaparecer. E nós só vamos fazer com que isso aconteça quando nós compreendermos o que está reservado ou a finalidade útil da doutrina espírita em nossa vida, porque é ela que vai fazer com que acenda no nosso pensamento o desejo de crescer, o desejo de evoluir. Então, o Emmanuel nos mostra que o egoísmo é alvo que todos nós deveríamos apontar as nossas armas. E aí nós vamos ver que o egoísmo, ele é irmão do orgulho. Olha só, o egoísmo é irmão do orgulho, que procede das mesmas causas. Mas os dois, ou ambos, é um dos mais terríveis doenças da alma, maior obstáculo ao aperfeiçoamento social. Por quê? Porque o egoísmo, nós só quando somos egoístas, só pensamos em nós. Não pensamos no outro. E dentro de casa, nós podemos perceber as grandes diferenças que existem nos espíritos que compõem a nossa família. Em todos os lances da evolução, ou seja, em todos os momentos da evolução, nós vamos encontrar com pessoas egoístas. E isso faz entravar o progresso. Então, é uma sombra terrível em nosso sentimento, que também pode provocar outras situações. Se ele é sombra em nosso sentimento, então ele surge também, ele aparece como um tóxico. E esse tóxico, que tem a mesma feição do orgulho, chama vaidade. E nós nem sequer percebemos quanto essa vaidade tem nos atormentado. É incêndio em nosso peito, quer dizer, ele provoca uma desarmonia muito grande no nosso coração, no nosso plexo solar, e muitas vezes ele vem numa forma de cólera, e nós muitas vezes caímos também nas mãos da preguiça, da inércia. O egoísmo, ele nos traz, ele pode aparecer em todas as fases da nossa vida. Em todas as fases do dia, de manhã, de tarde, à noite, na criança, no adulto, no adolescente. Mas ele vem também com uma fala de desculpismos, de vários matizes. Nós fazemos isso sem perceber a nossa deserção da luta santificante. Se faz de 1000 modos. E aí que nós vamos ver que esse apego que o egoísmo nos provoca, ele, sem dúvida alguma, é uma treva, e a treva da ignorância, que vai ocultando dia a dia os caminhos reais que nós devemos viver para compreender a imortalidade. Tanto é que Emmanuel, nesse capítulo do Evangelho, ele nos mostra um exemplo bastante expressivo. Jesus vos deu exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. Mas veja bem, quais são as circunstâncias? Quando Jesus, que trouxe a justiça, que trouxe o amor, Pôncio Pilatos não tinha essa compreensão. Era um espírito totalmente com os olhos voltados para o poder, para a glória. E aí nós vamos ver que ele permite, né,
que Jesus caia naquele martírio, ou vai para o martírio, lavando as mãos. E ele então diz: que me importa? Esse é o caso da descrença, do desculpismo, da inércia, daquilo, da ignorância, enfim, porque ele não sabia quem era o Cristo na verdade. Ele podia tirar Jesus do caminho dele, pois ele também podia ser um daqueles que tinham medo de perder o seu poder. E aí, o que ele diz? Este homem é justo. Por que o quereis crucificar? E, entanto, deixa que os conduzem ao suplício. Quer dizer, sem ação. Se ele reconheceu que Jesus era justo, por que ele não impediu? Porque ele não tinha força moral. Então, nós vamos ver que o apego que nós temos a essa questão íntima do nosso eu, que é do nosso espírito, é por isso que nós deixamos nascer dentro de nós o egoísmo. E, sem dúvida, o egoísmo é uma treva muito grande da ignorância, porque ele ofusca, ele esconde qual é o caminho real de nossos deveres diante da nossa própria imortalidade. E se desejamos efetivamente, amigos, alcançar a bendita claridade de ascensão que Jesus nos disse ser de perfeitos, nós precisamos abandonar os resíduos da estrada que temos percorrido, fugindo dos círculos estreitos da nossa personalidade, ainda tão doentia. E através de ações constantes no bem, possamos consagrar dentro de nós uma vontade. E essa vontade, ela passa a ligar à vontade de Jesus, que é a única fórmula que nós temos para nos libertar. Jesus nos trouxe a doutrina cristã como a doutrina de amor para que nós possamos nos libertar. Tanto é que ele nos disse: amai os vossos inimigos. E para que eu ame o inimigo, eu preciso me libertar do orgulho, do egoísmo, da ofensa, da mágoa. Porque quando sentimos ofendidos, é o nosso orgulho. E quando nós mudamos o nosso olhar para as questões divinas, nós nos sentimos mais felizes. E é por isso que o convite que todos os dias o Evangelho nos faz é que nós todos devemos cultivar a boa vontade, a compreensão e a simpatia. E aprendendo a servir, não é quando eu quero, é sem descansar, amigos. É que nós vamos modificando esse vale escuro da ignorância que está dentro de nós, para alçarmos os cumes da vida, as alegrias que só o Evangelho pode nos trazer, que é força da sabedoria divina. Então, nós vamos ver que o egoísmo, ele nos leva a uma persistência do nosso individualismo. Nós nos tornamos, muitas vezes, como um animal. Ficamos na espreita das coisas que é nosso. Mas o homem é, antes de tudo, queridos amigos, um ser social. Nós nada fazemos se não for vivendo com o outro, relacionando com o outro. E é por isso que nós precisamos, através dos relacionamentos, desenvolver em nós uma potência divina maior que vem da compreensão do amor. E nenhum sentimento elevado, nada do que constitui a nobreza do ser, quando ele pode germinar na alma o avarento, a avareza. Porque aí a avareza, ela nos traz a inveja, a cupidez que nos atormentam. Então, nenhum sentimento elevado, nada do que constitui a nobreza do ser, pode germinar na alma do avarento. Nós, enquanto egoísta, ninguém pode se tornar um ser maior. Por quê? Porque nós alimentamos da inveja, da cupidez que nos atormentam ainda. E nós vamos passando a ser uma pessoa que passa a exigir
do outro aquilo que não somos capazes de fazer ainda. Então, nós vamos ver que o egoísmo nos provoca situações tão difíceis que para nós é um castigo. E o egoísmo não vê senão a sua pessoa, em todo lugar que ele encontra. Ele é a pessoa mais importante, ele é a pessoa de destaque. Assim, nós vamos ver que todos os momentos da sua existência, ele está semeando o tédio. E nós muitas vezes não percebemos que esse vazio que cresce dentro de nós, muitas vezes, esse vazio nós carregamos mesmo além do túmulo. É o vazio existencial, por desconhecermos o valor do bem, o valor da consciência, o valor de vivenciarmos e obedecermos às leis de Deus para que nós possamos ser útil em nossa sociedade. Enquanto nós não buscarmos uma compreensão maior do que seja esse laço social que me irmana de acordo com a solidariedade, nós não somos capazes de viver junto com semelhantes para que nós possamos crescer. É por isso, amigos, que precisamos tomar muito cuidado com a avareza, que é uma das formas mais repugnantes do egoísmo. E muitos de nós carregamos isso dentro de nossos pensamentos. A avareza mostra a baixeza da alma e nós não percebemos que quanto nós poderíamos fazer o bem e se não o fazemos, porque a primeira coisa que nós dizemos, nós não temos tempo. E o tempo é um talento que Deus nos deu para que a gente pudesse multiplicá-lo em função do nosso irmão, em função do próximo. Por isso, nós precisamos aprender a servir. Mas esse servir não é de vez em quando, é sempre, para que nós possamos dar, como nos diz aqui na mensagem de Pascal, no item 12, começai vós por dar o exemplo, sede caridoso para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. E para encerrar esse evangelho, vou deixar aqui essa frase de Pascal, que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Então, nós vamos ver que ninguém é feliz carregando dentro de si o orgulho, o egoísmo, sendo avaro, prepotente, arrogante, ciumento e invejoso. Reflitamos nisso, meu amigo. Se você tem uma fagulha desses sentimentos, tome cuidado, pois ela pode te incendiar no pensamento cada vez mais, para que você torne orgulhoso, vaidoso, maior do que o outro. E Jesus nos disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Este é o papel antagônico do egoísmo. É a humildade, é o amor, é a caridade, é a fraternidade. Que Jesus nos abençoe e que nesta água, neste momento do passe, que a nossa água seja fluidificada e que nós tenhamos a humildade de pedir, diante de tanto orgulho nosso, pedir aos espíritos amigos, protetores queridos, que fluidifique não só a água, mas modifique o nosso pensamento e sentimentos. Dai-nos força, coragem para olhar para dentro de nós, para que possamos nos percebermos e sentir cada dia mais a vontade de mudar, de crescer para a nossa própria ascensão espiritual. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Por isso, deixe no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus e Eurípedes nos agasalhem hoje e sempre, que assim seja.